Olá! Então, vamos para a nossa revisão dos conteúdos de português do primeiro trimestre. Bom, nós temos algumas concepções de linguagem que nós vimos, que são aqui as formas como a linguagem ela acontece no nosso meio. Então, a linguagem pode ser não verbal, verbal e mista. Então, a linguagem não verbal ela corresponde aqui às imagens, os desenhos, as fotografias, esculturas, tudo aquilo que não utiliza palavras para a comunicação. Já a linguagem verbal é aquela que utiliza palavras, seja oral ou escrita, e a linguagem mista que utiliza os dois formatos no mesmo suporte, como aqui em cartões, em charges, em histórias em quadrinhos, em capas de revistas e em outros meios também. A linguagem mista ela está dentro do conceito de multimodalidade, que é quando as linguagens se unem para passar uma comunicação única, ou seja, elas se complementam dentro do suporte. Bom, nós temos também aqui o conceito de gramáticas, que pode ser de 3 tipos, como a gramática internalizada, descritiva e normativa. A gramática internalizada é aquela que aprendemos nos primeiros anos de vida, aquela que, apesar de uma pessoa nunca ter ido à escola, ela sabe se comunicar dentro do seu meio, porque ela ouviu por um tempo e também falou, ou seja, interagiu com outras pessoas daquele meio. Então, ela adquiriu uma gramática que ela usa satisfatoriamente, dentro da sua intenção. A gramática descritiva é aquela gramática que descreve todas as formas de uso, mas aqui ela não tem aqui uma ideia de ser uma mais importante ou menos importante dentro da comunicação, ou seja, ela aceita todas as variedades usadas. Já a gramática normativa é aquela que estabelece normas específicas de comunicação, que são aí ponderadas pelos gramáticos, ou seja, é uma forma que estabelece o uso correto da língua, de acordo com os gramáticos, que aí ponderam normas de ortografia, de regência, de pronúncia, de sintaxe, entre outros. Bom, a gramática normativa, que é um objeto de estudo diário dentro das aulas de língua portuguesa, ela é aqui, então, dividida de 3 formas, ou seja, ela vai aqui do menor para o maior, que é da fonética, quando une aqui as letras que formam, junto com outras letras que formam sons, e aí tem ainda a ideia de acentuação, de pronúncia, então o uso dessas informações que correspondem aos fonemas, junção dos fonemas, acentuação, pronúncia, ele corresponde à ideia de fonética e fonologia. A morfologia, ela estuda as palavras dentro da língua que têm funções diferenciadas. Então, nós temos 10 classes morfológicas, ou seja, 10 classes gramaticais, que aí cada palavra ela tem uma função específica dentro da língua. Já o estudo de sintaxe corresponde aqui a funções sintáticas. Os termos eles têm funções estabelecidas dentro de uma oração. Tá? Então, pode ser a função de sujeito, função de verbo, predicado, objeto direto, indireto, adjunto adnominal, adjunto adverbial e por aí vai. A ideia de texto, ela aqui corresponde a um processo discursivo que se materializa por meio de mensagens verbais ou não verbais, ou ambas ao mesmo tempo, que a gente viu ali a ideia de multimodalidade, e é um conjunto harmônico, coerente, que apresenta uma unidade significativa. Isso quer dizer o quê? Que para ser um texto precisa ter o quê? Sentido, expressar sentido. Só que esse sentido, ele depende tanto do contexto de produção quanto do contexto de recepção. Ou seja, quem produziu esse texto tem que ter essa preocupação de que esse texto vai ser compreendido pelo interlocutor, vai depender da interpretação que esse interlocutor vai fazer do texto para que ele tenha a compreensão estabelecida e pretendida pelo locutor do texto, que é aquele que produziu o texto.
tá? A gente trabalha sempre com essa ideia de locutor, interlocutor. Locutor, o que é? Aquele que fala ou escreve. E interlocutor seria aquela pessoa que recebe, que escuta, ou com quem se conversa. Bom, nós temos aqui o texto, então, essa ideia de texto, ela é dividida de 6 formas, ou seja, existem 6 tipos de textos na nossa esfera comunicativa, que são eles: descritivo, narrativo, argumentativo, dialogal, conversacional, explicativo ou expositivo, injuntivo ou instrucional. O descritivo, como ele já, o próprio nome já diz, ele descreve, ou seja, descreve com detalhes. O narrativo, ele serve para contar algo, uma situação, um fato. O argumentativo, ele expressa opinião. O dialogal ou conversacional, ele serve para expressar uma conversa, um diálogo entre falantes. O explicativo e expositivo, eles explicam ou expõem informações de maneira objetiva. Isso quer dizer o quê? Que não há opinião, não há informação subjetiva a respeito daquilo que está sendo exposto. E o injuntivo ou instrucional são aqueles textos que servem para passar orientações a serem seguidas pelo interlocutor. Bom, nós temos então aqui também a ideia de gêneros textuais. O gênero textual, ele difere da ideia de tipos de texto, porque os gêneros textuais, eles são infinitos. Já os tipos de texto são apenas 6. Os gêneros textuais, eles são criados à medida que os falantes têm necessidades específicas de comunicação. Então, uma pessoa escreve um recado porque ela precisa passar uma comunicação rápida para alguém. Uma pessoa escreve um post porque ela quer comentar uma postagem, ela quer comentar uma situação atual, enfim. Então, os gêneros textuais aqui são formas específicas de textos que atendem às intenções aqui variadas dos falantes. E esses gêneros textuais, eles costumam acontecer em domínios discursivos ou esferas discursivas com mais presença em um do que em outro. Ou seja, por exemplo, na escola nós temos aqui os gêneros que são redação, nós temos os gêneros que são aqui respostas, bilhetes, e entre outros, que acontecem mais nessa esfera do que em outras. Já aqui no domínio jurídico, nós temos as petições, os artigos, as revogações, entre outros gêneros que acontecem com mais frequência nesse domínio do que em outro, e assim vai. No jornalístico, por exemplo, nós temos ali as notícias, as reportagens, as entrevistas. Bom, as variações linguísticas, elas são aqui de 4 tipos. Nós temos, então, a variação histórica ou diacrônica, que é ela aqui correspondente à ideia de tempo, ou seja, a linguagem mudando de acordo com o tempo. A variação geográfica ou diatópica, essa variação da linguagem que muda de acordo com as regiões, onde nós temos uma pronúncia muitas vezes mais puxada, uma determinada região do país do que em outra, um sotaque diferenciado, palavras que existem, por exemplo, no sul do país não são faladas no norte, entre outros. Então, as variações de linguagem em relação às regiões, ela é chamada de variação geográfica. A variação sociocultural ou diastrática, ela corresponde aqui às diversas formas de falar que diferem pela questão de classes sociais, algumas mais abastadas, outras mais simples, ou seja, pela questão financeira, pela questão aqui onde o falante está inserido, que ele fala de uma determinada forma e não de outra. Aqui também estão as gírias e os jargões, ou seja, tipos de comunicações que são falados em determinados grupos e não em outros. É uma espécie de código entre grupos. Os jargões, que são termos técnicos que acontecem muitas vezes em áreas profissionais, por exemplo, as palavras que são do meio jurídico, elas são faladas com mais intensidade nesses meios. As palavras aqui do meio da área médica também acontece mais do que para profissionais da área de saúde. Bom, nós temos a variação também estilística ou diafásica, que ela é correspondente ao ambiente, aos interlocutores e ao assunto tratado. Essa variação aqui ela é muito comum entre os falantes, por quê?
Quando nós estamos entre amigos ou entre pessoas mais íntimas, nós falamos de uma determinada forma mais descontraída, mais íntima do que quando nós estamos na presença de pessoas que precisamos ter mais respeito, ou seja, que pessoas que também passam um grau de autoridade mais alto. Então, nós falamos de uma determinada forma com algumas pessoas e muitas vezes, dependendo do nível que essa pessoa nós usamos uma linguagem diferenciada. Então, essa seria a variação estilística ou diafásica. Bom, tá acabando, tá? E nós temos aí os níveis de registro. Aqui nós temos, então, do nível formal, né, que é aquele nível que a linguagem ela é mais culta, ela tem um vocabulário mais técnico, um vocabulário mais específico, onde as normas são mais padronizadas. E nós temos aí o nível informal, que é quando nós temos uma comunicação mais descontraída, onde nós usamos um nível, né, de menor formalidade, nas situações familiares, situações cotidianas, as expressões obscenas, as gírias, as linguagens afetivas, todas elas fazem aqui, então, nesse nível mais informal. E nós temos aqui, então, o nível comum, que na verdade ele não é assumido pela gramática como um nível específico, mas a linguagem que nós usamos muitas vezes no dia a dia, que não é nem tão formal e também não tão informal, ele é esse nível, né, mais cotidiano, que também é considerado como comum. Bom, então seria isso, tá? Por enquanto, para maiores dúvidas, entre em contato com a prof, pelo e-mail, tá? Bons estudos e nós logo nos veremos. Até mais.